Pergunta: então, se nós somos energia, e se a energia não desaparece do universo, que mal é que tem o suicídio? Porque se a pessoa se suicida, a energia não desaparece. Aparentemente a pergunta pode até ter alguma lógica, mas nós não somos só energia. Nós somos um ser pensante, um ser inteligente, né? Criados por Deus, aquilo que nós convencionamos chamar Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós não sabemos o que é, mas apenas a filosofia nos leva até Deus, né? Há uma lei da física, que nós repetimos muito isto, mas que é básico para o raciocínio, que nos diz que todo o efeito tem uma causa, né? Logo, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se o universo é um efeito inteligente, e isto dentro do muito pouco que nós conhecemos como espíritos, né? Pouco evoluídos que somos, obviamente esse efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. O nada não gera nada, ou não gera alguma coisa. Não podemos dizer que o universo apareceu do nada, porque o nada não existe. São os próprios cientistas, os físicos, mesmo os materialistas, que dizem que o nada não existe. Então, antigamente havia aquela concepção do Deus, o de barbas, velhinho, umas barbas brancas, que estaria ali depois para nos julgar no fim dos tempos, né? Conforme as igrejas ou as religiões ensinam. Com o espiritismo aparece uma ideia de Deus diferente, não o Deus antropomórfico, o Deus feito à imagem e semelhança dos homens, mas os espíritos definem Deus como sendo a inteligência suprema, não um ser, não é um ser como nós, mas é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Um dia havemos de entender isso. De momento não conseguimos entender, né? Assim como de momento não conseguimos ver para além destas quatro paredes, precisamos de ir num avião grande altitude, e se for numa nave espacial, e lá na Estação Espacial Internacional ainda vemos a Terra toda. Quanto mais alto estivermos, mais vemos para um lado e para o outro, né? E assim também o espírito, quanto mais evoluído ele for, mais ele compreende a vida e compreende Deus. De momento é a compreensão que nós conseguimos ter. Nesse sentido, nós não somos apenas energia. O nosso corpo de carne é energia. O corpo morre. Nós temos um corpo espiritual que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, chamou de perispírito. Esse corpo espiritual também é energia, mas nós somos um ser, um ser espiritual, mais do que energia, mais do que matéria quintessenciada ou matéria coagulada, né? E como tal, como seres inteligentes, nós nós temos consciência da nossa evolução, né? E temos consciência da evolução. Nesse sentido, nós somos responsáveis pelo que fazemos, né? Então, pode-se perguntar assim: mas se eu me matar, como eu sou imortal, eu continuo a viver? Obviamente que sim. Se eu me matar, eu continuo a viver. Mas quando eu me mato, eu estou a violar uma lei do universo, estou a violar uma lei de Deus, né? Estou a cometer um crime. Quando nós violamos as leis divinas, ou a lei natural, por exemplo, que se encontra no livro dos Espíritos de Allan Kardec, no fim temos as leis, o capítulo das leis morais, nós encontramos lá essa informação. Tudo aquilo que nós fizermos na Terra que vai contra a harmonia do universo, né? Contra o equilíbrio do universo, que tem por base o amor divino, né?
nós estamos a cometer um crime. Se eu, por ganância, desflorestar uma floresta, tiver a dar cabo da Amazónia ou daquelas florestas em Moçambique, que os chineses estão a dizimar por ganância, né? E não só em Moçambique, etc., nós estamos a cometer crimes ambientais. Estamos a contribuir, estamos a violar as leis da natureza, estamos a violar as leis de Deus, porque a natureza é perfeita. As leis da natureza são perfeitas, queria dizer, porque as leis foram criadas por Deus. Se Deus é perfeito, só pode criar coisas perfeitas. Não faz sentido que Deus, sendo perfeito, criasse coisas imperfeitas, né? Assim como não faz sentido, se eu souber escrever bem, que cometa erros de propósito, né? Também não conseguimos conceber um Deus que não seja perfeito em tudo, que não tenha todas as qualidades no máximo da perfeição, porque se nós concebermos que Deus tenha, nem que seja 0,00001% a menos de perfeição numa única qualidade, conseguimos, pela razão, pela filosofia, chegar à conclusão de que deve existir um outro Deus acima dele, mais perfeito. E então Deus tem de ser perfeito para nós o conseguirmos entender dentro do conhecimento que temos agora. E essa é a razão porque não nos devemos suicidar, assim como não devemos matar, assim como não devemos prejudicar o próximo, porque estamos a romper com os equilíbrios da natureza, do universo, das relações humanas. O que é que acontece nesse caso? Mas a pessoa pode-se matar e depois ela continua a viver. Continua, sem dúvida. Só que a pessoa, quando se mata, quando se suicida, ela tem uma ilusão. Tem a ilusão de que vai fugir porque ninguém se mata por prazer. A pessoa, quando se mata, é porque tem um problema muito grave. Problema de saúde mental, um problema de saúde física, mental é da mente, não é do espírito, mas ou um outro tipo de doença, ou um problema financeiro, ou qualquer coisa do género. E nesse sentido, quando eu faço isso, eu faço porque eu acho que, olha, com a morte acaba tudo. Então eu procuro fugir do sofrimento através da morte provocada. E isso é uma ilusão. É como nós estarmos num palco de um teatro, né, a ver um alçapão, e há aquela parte de baixo onde costumam estar aqueles indivíduos a ler os guiões, né? O ponto. É chamado o ponto, exatamente. E então nós desaparecemos de cena apenas, mas entramos num nível inferior, né? E continuamos a viver. E esse é o grande martírio dos suicidas. É que às vezes, por exemplo, matam-se por honra porque têm uma dívida que não conseguem, ou por amores, ou por corrupção, ou por isto, ou aquilo, ou aquilo outro, e depois, quando se dão por ela, encontram-se no mundo espiritual. Verificam que afinal eles estão vivos, que não valeu de nada o suicídio, antes pelo contrário, só agravou a sua situação, porque o problema que eles tinham mantém-se dentro deles, né? Posso só colocar uma coisa? Porque eu acho que o ato de suicídio não resolve o problema da pessoa, ou a pessoa pensa que o vai resolver, mas tudo o que está ao seu lado, família, amigos, eu acho que as pessoas tivessem um bocadinho de consciência que quem está ao lado não vai ficar bem, não é? Sim, mas quem faz... É o caso quando há dívidas, sim. A mulher fica com as dívidas do marido, os filhos ficam com trauma, o pai ou a mãe não sei, isto eu... Todos nós, não é? Há tempos, um amigo nosso que deu uma entrevista para a ADEP TV, a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, onde ele falava sobre a eutanásia, e ele tocou no suicídio, o Diogo Correia, que é um indivíduo fantástico, que aos 6 meses foi-lhe diagnosticada uma doença, ele sempre andou de cadeiras de rodas, e agora só mexe praticamente a boca. E ele diz que é saudável e não quer morrer. E dá-nos muitas lições de vida. Então ele fez uma entrevista que podem encontrar no YouTube da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, na ADEP,
e onde ele dizia uma coisa muito interessante: sempre que alguém se suicida é porque a sociedade está a falhar. E tem razão, né? Nunca tinha pensado nisso. Foi uma tirada de mestre, porque todos nós estamos interligados, todos, sem exceção, né? Se eu sei que a Amélia está com um problema, eu tenho o dever moral e cívico e espiritual de a tentar ajudar, né? Se eu sei que ela anda com essas ideias na cabeça, eu tenho o dever moral, cívico e espiritual de fazer tudo por tudo para lhe tirar isso da cabeça. É claro que ela tem um livre-arbítrio, pode dar-me ouvidos ou não, mas eu já fiz a minha parte, né? E tudo é uma conjuntura, porque nós vivemos no meio de uma sociedade essencialmente materialista, virada para a matéria, que nos diz que só tem êxito quem tem muito dinheiro, só tem êxito quem tem muitos carros, só tem êxito quem tem muitas casas, só tem êxito quem tem saúde, e que a vida só vale a pena à volta do papel dourado e do embrulho. Mas isso é o embrulho. Falta o conteúdo que está dentro do pacote da prenda, né? E esse conteúdo é aquilo que a doutrina espírita nos traz, que é a pessoa sentir-se bem com ela própria, né? Então, só para responder à pessoa que colocou a questão, porque depois vai vê-lo no YouTube, que nós vamos depositar isto no YouTube do Centro de Cultura Espírita, a pessoa pediu para que respondêssemos, gostávamos de dizer que Deus permite que nós nos suicidemos, Deus permite tudo, senão nós não teríamos o livre-arbítrio, né? Até permite que nós destruamos o planeta Terra como estamos a destruir, que nós sejamos egoístas como estamos a ser, não só particularmente, mas como povo português, como um povo europeu e como um povo mundial, né? E vemos o caso das vacinas, da Covid, onde de facto não aprendemos a lição da solidariedade e da fraternidade, e é cada um por si. Mesmo dentro da própria União Europeia, que era suposto estarmos todos em uníssono. Mas pronto, são as dores de parto de uma nova civilização. E quando a pessoa se suicida, ela tem dor, uma dor física ou moral. Essa dor mantém-se no mundo espiritual, porque é dela, né? Só mudou de casa. Mantém-se. Além disso, a dor é aumentada porque vai ouvir os familiares: porque é que tu fizeste isso, fazendo-nos tanta falta, e aquilo e aquilo outro, etc. A dor aumenta. A pessoa entra num processo de culpa, de remorso, e isso baixa o seu padrão vibratório da sua aura, do seu campo energético, e faz com que essa pessoa entre em sintonia com outros espíritos que estão na mesma... Não há castigo de Deus. Deus não castiga, nem dá prémios. Assim, a própria pessoa entra num estado de depressão, de tristeza, de abatimento, a grande maioria das vezes. Camilo Castelo Branco, que se suicidou por ter cegado, ele contou mais tarde num livro, que é um livro espírita, recebido por uma médium fantástica brasileira, Ivone do Amaral Pereira, uma senhora com muito pouca instrução, que era um livro intitulado Memórias de um Suicida, onde ele apresenta um nome ligeiramente diferente, Camilo Botelho, né, mas que é um pseudónimo, mas está perfeitamente identificado como sendo Camilo Castelo Branco. Esse livro teve 10 anos antes de ser editado, porque a Federação Espírita Brasileira não o queria editar, porque era um livro muito forte. E é aconselhável que qualquer pessoa que tenha em mente suicidar-se, que leia primeiro esse livro, para saber aquilo que vai passar no mundo espiritual, porque ele conta ao pormenor aquilo. Então, ele conta o porquê de ter cegado. Se bem me lembro da história, ele cegou porque no tempo da Inquisição era uma pessoa com muito poder, e ele tinha uma paixão incrível por uma mulher linda, lindíssima, muito parecida comigo em termos físicos, daquelas de uma beleza estonteante, e então ele, como elemento da Inquisição,
arranjou uma maneira, que naquele tempo se arranjava, ainda hoje se arranja, né? Para fugir à justiça, arranjou uma maneira de prender o marido dessa mulher com o objetivo de a conquistar. Só que o amor entre essa mulher e o marido era muito grande e ele não conseguiu o objetivo, o seu desidrato. E então pegou num ferro quente e disse ao marido: eu vou-te libertar, mas já que a tua mulher não pode ser minha, também nunca mais a vais ver. E ele queimou com um ferro quente, como se fazia no tempo da Inquisição, entre outras barbaridades, os olhos ao Senhor. Quando foi para o mundo espiritual, Deus não castiga, mas ele entrou num processo de remorso, de culpa, que lhe imprimiu no psiquismo aquela culpa e que lhe afetou a parte ocular na reencarnação seguinte, né? Onde ele veio a cegar num processo de consequência, de lei de causa e efeito. Não tem nada a ver com karma, isso é dos hindus, com castigo, não. Tem a ver com uma lei de causa e efeito, né? Eu, se pratico o bem, sinto-me bem. Se pratico o mal, sinto-me mal. Posso não lembrar agora, mas amanhã ou depois vou lembrar. E então ele reencarnou, falhou nessa prova, porque suicidou-se quando lhe apareceu a cegueira. E ele diz nesse livro que estava-se a preparar para voltar à Terra, provavelmente já terá reencarnado, e que iria passar novamente pela prova da cegueira, mais ou menos na mesma idade, até que ele conseguisse superar a prova para se libertar ele próprio do seu complexo de culpa e evoluir. Portanto, temos de ter muito cuidado, não brincarmos com a vida dos outros e com a nossa, né? E se nós estudarmos Espiritismo, vamos perceber, e temos o curso de Espiritismo que está a decorrer aos sábados, das 15 às 16h15, já começou, vamos na aula 2, ainda podem aparecer se quiserem, e estudando Espiritismo nós vamos encontrar as respostas para as perguntas: quem sou eu, o que é que eu ando aqui a fazer, né? O porquê das dissemelhanças nas pessoas, porque é que umas são tão lindas como eu, né? E outras são, sei lá, tão feias como quem. Não encontro aqui ninguém que possa ter esse termo de comparação. E porque é como as pessoas sofrem mais do que outras. Porque é que uns têm cancros tão novos e outros não. Porque é que uns são maus como as cobras, dizem assim, e tudo lhes acontece bem, e outros são tão bons e têm muitos problemas. Essas dissemelhanças. Só a doutrina espírita, só a teoria da reencarnação, que não é uma teoria, está comprovada cientificamente, consegue explicar o porquê disso. Pronto, e depois desta primeira pergunta, não sei se há mais alguém que queira entregar papelinhos. Amélia, tenho aqui uma outra questão. Obrigado, Sr. Eduardo. Tenho aqui uma outra questão que aproveito para si. E que bom, tantas. Que é, quando nós entramos nesta casa, qual a diferença entre estar neste auditório e estar, por exemplo, no CCC, a ver um espetáculo musical? Quando nós entramos daquela porta para dentro, existe alguma diferença vibratória? Existe uma maneira de estar? Qual deve ser a atitude mental da pessoa, né? E porquê? É por uma questão de uma atitude beata, que devemos estar em silêncio, ou que devemos estar atentos, por exemplo, à projeção, ou a ler uma coisa espírita, por hipótese, ou é por ritual, porque às vezes pode ser um ritual. Qual é a explicação para isso? Bem, a explicação... Esta é a segunda pergunta. As explicações podem ser várias e direcionadas para... No entanto, aquilo que me surgiu em relação a estarmos numa sala de espetáculos, vá lá, de entretenimento, ou entrarmos num centro espírita,
O que acontece no centro espírita é que, ao ser fundada a casa por um grupo de gente no corpo físico, imediatamente após ser feito esse propósito, pronto, o projeto ir avante, juntam-se um grupo de espíritos superiores que irão ajudar ao êxito da casa. E qual é que é a finalidade de um centro espírita? É divulgar a doutrina espírita, não só as pessoas que estão aqui, como eu falei, os fundadores, mas também através das intuições, das ajudas que a equipa espiritual nos vai dando ao longo dos trabalhos que aqui se realizam. O que acontece é que, muito antes de nós aqui chegarmos, já o ambiente estava a ser preparado, de algum modo limpo de energias menos boas, de modo a que haja um intercâmbio entre, agora vou usar um termo mais caseiro para percebermos, entre a alma de quem entra e a equipa espiritual que está aqui, para nos tocarem na alma, no coração. Olha lá, estou a usar o termo alma de uma forma genérica, mas para nós entendermos, não é? Então, os bons espíritos, durante a palestra, tentam ajudar-nos da melhor forma. Isto é, não é só o saber que se aqui vai passando, não é? Aquilo que se vai transmitindo, mas também as ajudas que eles nos dão durante a palestra, e termos essa consciência é muito importante, porque não é só no passe, nós recebemos energias curadoras, mas as situações passam-se também aqui dentro do centro, e já tem acontecido que pessoas que têm aquela faculdade mediúnica mais ostensiva relatam que veem andar aqui pelo corredor um espírito ou dois com um carrinho tipo aqueles que se utilizam nos hospitais para levar os remédios, para essa expressão, até junto do doente, aquela ajuda. Andam eles a auscultar as necessidades espirituais de cada um para os poderem ajudar. E também, nessa área, não é frequente, mas já tem acontecido haver pessoas que nos dizem que durante a palestra sentiram este ou aquele toque, ou mesmo imagens, quadros que apresentam e que depois se vêm a refletir em próximas consultas que têm na área física, em que os médicos de facto notam que houve ali uma diferença que outra explicação não tem, senão aquela que a pessoa própria se apercebeu durante a palestra. Portanto, termos esta noção. Então, e nós próprios, quando vimos ao centro, qual é que é a nossa ideia? Não é vir aqui a ver se a gente acerta no euro milhões, no milhão, totoloto, lotaria clássica e tal. Não é isso. Vimos já com aquela predisposição para nos melhorarmos por dentro. Consequentemente, aquilo que se passa aqui é um ambiente completamente diferente daquilo que se passa no outro espaço, e que nós depois saímos, de um modo geral, saímos já com uma cabecinha mais arejada do que quando entramos aqui para dentro. Então termos esta noção de que isto não é um espaço sagrado, tipo, sei lá, mas é um espaço em que o nosso íntimo tem que se afinar com a espiritualidade para podermos receber a ajuda que viemos aqui buscar, senão ficávamos em casa, não era? Então, termos essa consciência do quão é importante aqui, e quando nós chegamos a casa, o dom da vida é extraordinário. O facto de estarmos vivos, e quando nós chegarmos a casa, não sei se já experimentaram, mas a gente pensar assim, mais um dia que eu ganhei para a minha contabilidade, não é? De evolução, mais um dia em que eu fui ao centro, fui capaz, estive lá, convivi, 5 estrelas. Mais algo para que soma a meu favor. Fundamentalmente é isso. E há outra coisa que eu gostava de acrescentar a isto que a Amélia referiu. Antes de começar a palestra, quando nós entramos e nos sentamos, muitas vezes estamos a conversar uns com os outros sobre banalidades. Epá, sabes uma coisa?
olha, fulano hoje teve um acidente na estrada da Tornada e ele teve de ser desencarcerado, partiu uma perna, ficou com a orelha atrás das costas e mais não sei quantos, etc. E o que é que está a acontecer? As pessoas, ao conversarem sobre isso, estão a criar formas mentais. Se alguém, porventura, que desencarnou recentemente num acidente e que foi trazido pelos bons espíritos, pode estar aqui presente para ser auxiliado no mundo espiritual, aqui, essa pessoa vai sentir, imaginemos que essa pessoa acabou por falecer, essa pessoa vai sentir a ferida a reavivar, né? Então temos de ter muito cuidado com os nossos pensamentos quando aqui estamos. O ideal é deixarmos o telemóvel no carro, eu deixo sempre o meu lá, porque assim não corro o risco de pagar, porque às vezes as palestras são chatas, como é o caso de hoje, mas, e as pessoas têm tendência, deixa-me ir lá ver ao Facebook se apareceu mais um like naquele post, ou se a minha mulher ou o meu marido telefonou, ou o meu neto, ou o bisneto, ou qualquer coisa. E então, deixar o telemóvel, ou pô-lo em modo de avião, porque aí ele não... Mas de preferência deixá-lo dentro do carro. Porque... Para quê? Para nos concentrarmos naquilo que a Amélia estava a dizer. Porque reparem, nós aqui temos duas equipas, a equipe terrena, que hoje somos poucos, somos cerca de 30 pessoas, e a equipe espiritual. A equipe espiritual prepara o ambiente do mundo espiritual. E a equipe terrena tem de preparar o ambiente, né? Também, se nós prepararmos, tivermos em sintonia com aquilo que estamos a ver naquelas mensagens, ou tivermos a ler um livro espírita ou qualquer coisa enquanto esperamos pela palestra, estamos a contribuir com matéria astral, com matéria mental, para que os bons espíritos tenham condições para agir sobre nós. Daí que às vezes há pessoas que dizem assim, na sexta-feira passada senti-me lá tão bem, havia um ambiente tão bom, porque as pessoas contribuíram para isso. Diz, mas na outra já não, porque se calhar as pessoas não contribuíram para isso, não é? Então não há problema de se conversar. Porque é que nós pedimos para não conversarem aqui dentro? Para não haver aquele zum, ruído, não é? E para não prejudicar o trabalho que os bons espíritos estão a fazer, aquilo que a Amélia referiu, não é? Que depois, durante a palestra é mais fácil, porque agora vocês estão distraídos, né? Mas antes da palestra nós pomos geralmente aquelas mensagens para que as pessoas, e vamos ter de mudar também, porque senão são sempre as mesmas. Ok. Amélia, qual é a atitude correta quando fazemos as nossas orações? Tem aqui outra questão. Quer responder? Como é que devemos fazer as nossas orações? Em pé, sentados, deitados, com as mãos benzidas? Qual é a atitude correta quando fazemos as orações? Ou como devemos fazer? Pronto, isso depende um bocado do lugar em que a gente esteja, não é? Mas a atitude correta, vamos lá ver. Se calhar é melhor dizer como é que eu faço e depois vocês logo veem. Eu penso que é o melhor, senão também temos hipótese de discutir, não é? É assim, eu considero que... Não, é para não tocar aí. Está bem. Não faz barulho. Às vezes há um momento do dia aleatório que nós somos tocados a fazer uma oração a Deus, a pedir a Deus ou aos bons espíritos que nos ajudem numa determinada situação porque estamos a fazer. Aí haverá um momento de deixar tudo, né, de alguma forma, descer à parte espiritual da vida, aliarmos-nos do meio em que nos encontramos e de uma forma sincera, tranquila, pedirmos ajuda para aquela situação que estamos a viver. Depois, há aquelas horas, passa a expressão, em que nós decidimos parar mesmo e, de uma forma mais pacífica, dedicarmos então à oração, a pedir ajuda para nós e também agradecer a Deus por aquilo que nos foi dado. Eu considero que,
por um lado, devemos escolher um lugar calmo da nossa casa, não é? Senão acabamos por ser interrompidos pela própria vida familiar. Por outro lado, arranjarmos um lugar tranquilo, onde possamos estar calminhos, não é? Um lugar da nossa casa. Cada um de nós tem o seu canto, sem dúvida nenhuma. E aquilo que eu me ia referir era exatamente sentarmos no nosso canto, não é preciso estar de joelhos, que isso dá cabo das articulações. Então, sentarmos no nosso canto calmamente, concentrarmos naquilo que mais nos toca no nosso dia-a-dia, na nossa vida. De uma forma geral, eu costumo ler uma página do Evangelho que tenho em cima da mesa de trabalho, e depois, aquela parte do Evangelho, já não me estou a referir ao Evangelho no lar, isto é diário, praticamente. Concentrarmos bem, calmamente, olharmos para a nossa vida cá de baixo, para aquilo que nos toca verdadeiramente. E de uma forma sensível, tranquila, humana, dirigimos então o nosso pensamento a Deus para nos ajudar, porque todos nós precisamos de ajuda, nós e aqueles que se encontram na nossa casa e que também precisam dessa mesma ajuda. Considero a tranquilidade, o nosso canto, o despirmos de tudo aquilo que nos pode de algum modo deixar alguma cor e nos atormentar a existência, e do fundo do coração dedicar aquele tempo à espiritualidade e ao sentido de vida, da nossa vida. É assim que eu penso. É preciso parar, não é? A Amélia estava a falar e eu estava-me a lembrar que hoje em dia, de facto, nós somos muito sui generis, nós humanos. Quanto mais equipamentos temos, agora temos o telemóvel, vamos voltar outra vez a ele, quanto mais equipamentos temos, mais maneiras nós arranjamos de infernizar a nossa vida. Então, antigamente, nós para fazermos um telefonema a alguém era um carga de trabalhos, era preciso, eu lembro-me, eu ia à mercearia da esquina, que em casa não havia telefone, nem havia dinheiro para isso, tinha um contador e a gente, quantos impulsos, a 2.500 cada um e tal, lá o que era. Agora não, agora temos telemóvel. E às vezes há situações caricatas, a pessoa está ao computador e está com o telemóvel, estou assim, pois, já está bem, ok, olha, aqueles 20 quilos de areia, assim, tchaca, tal, né? E o outro está a ouvir o outro, coisa, ou então está a lavar a louça e está assim, depois o telemóvel cai dentro do lava-louças, cai dentro da água, e mais não sei qual, e entre outros locais onde o telemóvel costuma cair, que eu não vou, aquelas pessoas têm o telemóvel no bolso, né? Principalmente os homens, e que vão urinar e o telemóvel vai junto, e isso acontece muitas vezes. E isso de facto é muito estranho, porque até materialmente nós não paramos. E quando temos facilidades na vida material, que é o caso do telemóvel, arranjamos maneira de estar agitados e estar estressados. Portanto, como é que eu faço, se eu tiver ao computador, como é que eu faço para ligar à Amélia? Eu tenho de parar, tenho de me concentrar, o que é que eu vou falar? Ok, vou falar, olha, ela prometeu-me que me arranjava um saco com pinhas, agora para coisa. Então, aí a bola está na sua mão. Ainda não chegou o saco, que é para acender a lareira, etc. e tal. Pronto. E eu faço-lhe o favor de levar as pinhas, senão fica lá com elas acumuladas. E ainda tenho de me agradecer por cima. E então, eu tenho de parar, pegar no telefone, ligar e falar com a Amélia. Tenho de parar. Não é? Até porque é uma falta de respeito. Se eu estiver a falar com ela e a lavar as couves ou fazer qualquer coisa, ela está a ouvir. O telemóvel ouve-se melhor o que está fora do que a própria pessoa, não é? Em termos de captação. E não só, e é um stress, uma agitação, não é? Ou então não atendo, mas se eu decido telefonar, eu tenho de parar. Se eu decido telefonar a Deus, ou ao meu guia, ou a Jesus, ou aos bons espíritos, eu tenho de parar. Não é? Tenho de sair daquela onda onde eu estou, não posso estar ao telemóvel ou no computador e a pensar, oh meu Deus, dá-me ajuda e tal, ora bem, mais 1 quilo de arroz e tal, fazer a lista de coisas, não é? Temos de parar, sair daquela
onda mental horizontal da matéria. E isso, aquilo que a Amélia disse, é importante. E sair? Pois é preciso parar. Aquele livrinho, Vida Feliz, tem mensagens que demoram meio minuto a ler. A gente lê uma, ou o Evangelho, ou outra coisa qualquer, lê um texto de um livro qualquer, para, relaxa, e aí a onda mental, em vez de ser horizontal, passa a expressão, passa a ser vertical, isto num sentido figurado. Em vez de andar à volta da matéria, vai em busca da espiritualidade. E aí sim, eu consigo telefonar com o meu guia espiritual, porque eu elevei o meu sentimento, ok? Então, e por exemplo, se eu estiver a tomar o duche e me lembrar, vou fazer um agradecimento a Deus, estou sozinha na casa de banho e estou com os meus pensamentos em Deus, isso fala alguma coisa? Vale, e até ajuda, porque a água, a gente pode imaginar quando está a tomar o duche, imaginar como se fosse um banho de luz vindo de Deus, né? Que nos envolve e que nos alivia. É uma mentalização, uma visualização. Essa visualização é a mentalização de algo que eu desejo, e isso acaba por ser uma prece, né? Se eu estou debaixo do chuveiro, se eu penso na espiritualidade maior, peço ajuda, imagino uma luz a descer sobre mim, materializada naquela água, né? Aquilo faz-me muito bem, né? Também pode ser sem ser no chuveiro, não é obrigatório, mas aliás, independentemente de onde eu esteja, aquilo que a Amélia ao bocado dizia, né? Se tivermos o nosso cantinho, eu posso estar no meio da horta, se tiver uma horta, e pensar, oh meu Deus, ajuda-me lá, ter paciência com a Amélia, né? Logo à noite na palestra e tal, pronto. Não é o meu caso, porque eu não tenho horta, até é a sua sorte, mas pronto, o local para nós orarmos é onde estiver, como Jesus dizia, onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Não importa onde seja, se é na praia, se é no campo, se é na montanha, né? O sítio menos indicado para orar é onde há ondas de sofrimento, né? Nos cemitérios, por exemplo, há pessoas que vão ao cemitério para orar, né? E agora que estamos a chegar ao dia 1, que as pessoas vão, tudo bem, mas não é o sítio ideal para orar, não tem nada a ver com o hábito de lá ir, isso é um hábito dos homens, das leis dos homens, das culturas dos homens, né? Até porque, de acordo com as culturas, por exemplo, nós portugueses, europeus, vamos pôr flores, né? E os chineses vão pôr bagos de arroz, né? E uma vez houve um português armado aos cagas, disse, então porque é que tu pões aí arroz? Pô, pensas que o teu morto vem cá comer? Disse assim, é tal e qual como o teu, pensas que ele vem cá cheirar as flores, né? E, portanto, isso tem a ver com os condicionalismos culturais de cada povo, que são respeitáveis, cada um faz o que quiser, não é nada disso. É o local para eu me lembrar dos falecidos, tem de ser o melhor possível. Um local bonito, ali na Foz do Orelho temos uma das paisagens mais lindas do mundo, né? Ali, no Foz do Orelho, olhar para aquele mar, para aquela entrada da Lagoa de Óbidos, assim, meu Deus, quanta beleza na natureza, né? Assim, olha, onde estiver lá o meu familiar, enviar uma energia boa, né? E onde quisermos, porque o que importa é a mente, não é, Mel? Lucas, diga. o que eu penso também, e já aprendi cá no curso de Espiritismo, é que, como vimos naquele filme do Guia dos Desenhos Animados, nós estamos todos rodeados de frequências, ondas magnéticas, de vibrações. O que eu penso é que nós, a humanidade toda, deve e tem, e vai acontecer isso, mudar de frequência para a frequência do divino. Portanto, nós, quando meditamos, devemos tentar entrar na mesma frequência dos nossos benfeitores espíritos. Claro que não sabemos qual ela é, mas se for do coração e com boas intenções, quase certeza conseguimos chegar pelo menos a meio. Claro, e isso é chamada, para nós espíritas, é chamada a prece, ou a oração, não é? Há aqui uma outra pergunta muito interessante, sobre todas elas, aliás. Qual a posição espírita em relação à morte medicamente assistida? Isto é, à eutanásia. Ora bem, é um caso complicado,
porque nós temos de nos pôr no lugar dos outros. Em tese, a doutrina espírita é contra a eutanásia, né? Porque se a pessoa está a passar por cada um só passa pela situação que precisa na sua evolução, muitas vezes pedida por ele próprio, para passar, só que já não se lembra, antes de reencarnar. Agora, é muito fácil eu estar a criticar o outro que quer ser eutanasiado, porque só mexe a cabeça, né? Porque eu sinto-me bem, eu não tenho, graças a Deus tenho saúde, acho eu mexo-me bem, etc. Né? Eu não estou no lugar do outro, que está na cama há 20 ou 30 anos. Como vou criticar o outro? Né? Não posso, não tenho esse direito. Ele tem o livre-arbítrio de fazer eutanásia, tem, mas no ponto de vista espírita, não deve fazer, porque será uma aceleração da morte, será um suicídio, um apressar da morte. E aquele tempo que lhe falta até à desencarnação é um tempo que pode ser muito útil ao espírito, dizem os espíritos, no livro dos espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes nós dizemos assim, mas fulano está ali, não está ali a fazer nada, era tão bom que Deus o levasse. Para nós não está. Mas para o espírito que está ali a penar, entre aspas, ou mesmo que não esteja a penar, que está numa cama, ele está a relembrar todos aqueles jardins secretos da sua vida, né? Que ninguém sabe muitas vezes. Está muitas vezes a entrar em processos de auto-perdão, de oração, de reconhecimento que vai... que não devia ter feito aquilo, etc. Está num processo de rearranjo das suas emoções. Ora, em alternativa à eutanásia, nós espíritas defendemos, e é uma posição, por exemplo, da Associação Médico-Espírita do Norte, da AM Norte, que podem encontrar, por exemplo, na internet, na página deles, fundamentada medicamente falando, cientificamente falando, espiritamente falando. A tese espírita deve ser que a morte deve ser natural. Isto é, nem devemos provocar a morte através da eutanásia, nem devemos prolongar a vida artificialmente através da chamada distanásia. Ok? O ideal é deixar a pessoa morrer naturalmente, né? Se a pessoa está numa determinada condição em que já não é possível reverter para ter condições de vida, para andar, para ser... deixá-la, não prolongar a vida artificialmente, né? Quando uma pessoa já não tem condições nenhumas, ainda se vai operar aos 98 anos, mais isto e aquilo, sabendo que a pessoa vai ficar um vegetal, é deixar a pessoa partir. E, de preferência, ter um cuidado, que é uma coisa que hoje em dia já existe, da pessoa não ter dor, né? Já existe, felizmente, a consulta da dor, por exemplo, no IPO do Porto, no IPO de Lisboa, né? Muita gente que tem problemas de cancro já conseguem levar a sua vida normal, aquelas que estão bem como aquelas que estão acamadas e que já não se levantam mais, mas conseguem estar sem dor. E felizmente agora foi inclusive aprovado pela Assembleia da República o uso da cannabis, que é uma droga, para fins terapêuticos nesse sentido. Então é uma obra de caridade, permite ajudar as pessoas para que não tenham dor e para que possam terminar o seu ciclo de vida naturalmente. Existe inclusive um mecanismo legal que se chama o testamento vital. O que é o testamento vital? É uma declaração que a pessoa faz no centro de saúde, eu já fiz para mim, mas só por eu ter feito não quer dizer que tenham de o fazer, fiz porque acho que é o mais correto. O testamento vital é uma declaração que a pessoa faz, que está no circuito do Serviço Nacional de Saúde. Se eu tiver um acidente, se ficar aí todo apanhado aí numa cama sem qualquer hipótese, eles vão lá ver, olha, este senhor tem o testamento vital, em que o testamento vital
autoriza os médicos a que não prolonguem artificialmente a vida quando a pessoa já não tem capacidade de voltar a ter uma vida com qualidade, não é? E isso parece-me que está dentro do bom senso, sem ser necessário entrar pelo campo da eutanásia. Até porque vimos há pouco tempo um espanhol que se inscreveu num programa de eutanásia na Suíça, que é legal, ou na Holanda, acho que é nos dois países, na Suíça. A Holanda, agora que não é a Holanda, é Países Baixos, trocaram de nome. E esse senhor, que é tetraplégico, que estava já no caminho, no processo, a meio do processo, o médico lembrou-se, ou foi intuído, o médico estava a preparar o seu processo para ser, e estava a ser pago, para ganhar mais um cliente para a eutanásia. O médico lembrou-se de lhe dizer: mas você quer mesmo? Você tem outras hipóteses de vida. E ele acabou por desistir da eutanásia. E fez um filme sobre a vida dele, incitando os outros a não se eutanasiarem, dando coragem, dando o seu exemplo de vida, e faz workshops, escreveu um livro, e estão a fazer um filme, etc. Olhem que coisa notável. O homem que estava a caminho da morte, pela sua própria escolha, bastou uma palavra amiga do próprio médico que o ia matar, não é? Quer dizer, mas você quer mesmo? Há pessoas que desistem, que não querem, e ele desistiu. Portanto, é muito importante termos esse cuidado da vida, porque se o doente, a pessoa que está nessa situação, se for envolta em amor, sem dor, não é? E sem prolongar artificialmente a vida, exageradamente a vida, não é? A pessoa acaba por desencarnar com mais tranquilidade, não é? Não há necessidade de desencarnar com dor. Mas isto é uma questão que certamente vai ser debatida e vão aparecer novos conceitos no futuro, não é? Porque isto tem muito a ver com a bioética, não é? Há uma ética para a genética e há uma ética também para o nosso corpo biológico. E o pensamento vai evoluindo, não é? Lucas, há bocado tinha feito sinal de alguém que queria falar. Obrigado, porque eu esqueci-me. Zé Miguel, querias... Eu queria falar acerca da eutanásia, que está em questão agora com falar se deve-se legalizar ou não. Agora, eu vou dar em contrapartida, por exemplo, a questão do aborto. Eu totalmente estou contra o aborto, mas não acho que deva ser ilegal fazer o aborto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu estou a dizer é que acaba por ser uma escolha de cada um. Tal como uma pessoa tem a escolha de se suicidar, eu não acho que seja correto o suicídio, a pessoa tem a escolha do aborto. Não será correto, mas é uma parte. Agora, a questão da eutanásia, que eu já não sou a favor da sua legalização, é porque a eutanásia é um suicídio assistido, não é uma pessoa que se suicida, é alguém que a vai ajudar a suicidar. E o dever dos outros, nestes casos, é sempre, a meu ver, sempre tentar ajudar as pessoas a não completarem a sua missão e não a tentar destruir, sem pelo caminho que parece fácil. Teoricamente, ou aparentemente, são temas delicados. Aparentemente, tu tens razão, mas de acordo com a doutrina espírita, não. A doutrina espírita é frontalmente contra o aborto, e os espíritos explicam porquê no livro dos espíritos. Eles só defendem a possibilidade do aborto quando a vida da mãe corre perigo. Por exemplo, uma senhora que engravida e que o médico chega a uma conclusão científica: olha, vamos ter de abdicar ou da sua vida ou do bebê, ou aborta, ou então uma de vocês vai morrer no parto. Aí é legítimo, dizem os espíritos, e com bom senso e com razão, é legítimo que se faça o aborto. Porquê? Porque é uma vida que já está a meio. Se a mãe tem 40 anos ou com 30, etc., né? É diferente aquela vida que está a começar, pode recomeçar novamente, em breve. É preferível abdicar dessa vida que está a começar, deixa-me só terminar, do que abdicar de uma vida que já vai a meio. No entanto,
mesmo assim há mães corajosas, e eu estou apenas a referir factos, não estou a incentivar a isso, há mães corajosas que optam por não abortar. Uma delas foi a mãe do Divaldo Pereira Franco. Ele foi o 13º filho, foi o último, filho mais novo, né? E quando a mãe estava grávida, já passava dos 40, o médico deu-lhe um ralhete e disse: você não se safa da maneira como está. O ginecologista disse: não, ou você aborta ou vai morrer. Disse: se eu morrer é pela vontade de Deus. Ela não morreu, e ainda bem que não abortou, porque senão o Divaldo teria de procurar outra mãe, né? Pronto. Portanto, o aborto é um assassinato. É um assassinato de outro ser. A natureza fez com que o ser feminino, eu acredito que no futuro, isto é atenção, que é um ponto de vista pessoal, não tem nada a ver com a ideia espírita, mas acredito que no futuro os bebés serão gerados em úteros artificiais, até para facilitar a vida às mulheres, né? Com o processo da gestação, a dificuldade do parto, depois os aleitamentos, aquelas coisas todas, portanto, em termos profissionais. Mas pronto, isso é uma ideia que eu penso que vai ser. Aliás, os israelitas já estão a criar esses úteros artificiais, e que não tem nada para mim não tem nada de mal, desde que se consiga proporcionar a um espírito ele reencarnar, seja de uma maneira ou de outra. O que importa é que ele reencarne, porque nós adotamos uma criança, né? Mesmo a criança não sendo gerada no útero materno, né, pode ser uma fonte de amor para os pais, né? Quantos pais têm filhos adotados que não são do seu próprio sangue? Ali no útero artificial é do seu próprio sangue, porque a colheita do espermatozoide e do óvulo são dos pais, portanto é apenas feito por fora. Portanto, a doutrina espírita é contra o aborto, exceto nessas situações, é contra a eutanásia, né, por esse motivo. Mas a ética e o bom senso também nos dizem que não devemos prolongar a vida excessivamente, né? Para quê? Por uma questão de egoísmo, né? Por exemplo, se eu tenho um familiar com 90 e tal anos, que já não se consegue mexer, que está na cama, né? Eu quero tê-lo aqui ao meu lado, ele está num sofrimento enorme, né? É um egoísmo muito grande. Vamos imaginar um prisioneiro que teve 30 anos numa cadeia, né? Ao fim de 30 anos, o carcereiro diz-lhe assim: o senhor pode sair. Não é uma alegria para ele? Os outros que lá ficam na cadeia vão ficar tristes, porque era um indivíduo tipo Lucas, dizia umas baboseiras e tal, e punha o pessoal lá a rir, e mais não sei quantos. Epá, não te vás embora, vamos sentir tanto a tua falta. É uma questão de egoísmo, de posse, de apego, porque ninguém pensa assim: epá, nós vamos sentir a tua falta, mas tu a partir de agora és livre. E quando nós largamos o corpo de carne que está tolhido, que nos oprime, que nos provoca dores, é uma libertação incrível, né? Ainda hoje, falando com uma senhora amiga que me telefonou a chorar, está a chorar porquê? Porque ontem eu fiz anos e a minha mãe desencarnou nos meus braços. Já viu a minha dor? Oh senhora, alegre-se, você é uma alma boa. A sua mãe é uma alma boa, teve a sorte de desencarnar em casa em vez de estar num depósito de velhos, ou como são os lares, ou estar num hospital abandonada. Nas suas mãos, dê graças a Deus. Tenha alegria no coração, sorria, cante de alegria, porque a sua mãe entrou bem no mundo espiritual, porque a vida continua. Está provado, não é uma crença dos espíritas, né? E ela lá fica: ai, quem me dera que fosse assim como o senhor diz e tal. Mas é assim, o senhor tem de estudar o espiritismo, se quiser. Pesquise, procure. A vida está comprovada, que a vida continua para além da morte, né? Então temos esses três buziles da questão: o aborto, a eutanásia e o suicídio. Todos eles nós temos o livre-arbítrio de escolher o que queremos, mas somos também, dentro da lei do livre-arbítrio, vamos colher o que semearmos em termos ético-morais, não é?
não vai haver castigo divino. Okay? Não há. Deus não castiga. Não vai haver prémio de Deus. Vai haver apenas uma colheita daquilo que eu semear nos meus sentimentos. Né? E isso é uma coisa que nós convidamos também a irem mais longe no livro dos Espíritos. Diga. Em que situação é que ficou o médico que pratica a eutanásia? No fundo é um assassinato. O médico que pratica a eutanásia, assim como o médico que pratica o aborto, é cúmplice no assassinato, sem dúvida. Tem responsabilidade moral. No caso do aborto tem responsabilidade moral. No caso da eutanásia tem ainda mais, porque o médico tem lucidez. E muitas vezes a pessoa que pede para ser eutanasiado pode estar tão envolvido em dores físicas, né? Num desespero tão grande que perca um pouco da lucidez. Portanto, de acordo com as leis de Deus, a responsabilidade é sempre proporcional à consciência do ato, seja para o bem ou seja para o mal. Temos aqui mais perguntas. Lucas, são 10 e 5. Ainda em relação à eutanásia, como o Lucas disse muito bem, na Holanda é legal. E, entretanto, fez-se um estudo e chegou-se à conclusão que numa, 2, 3 ou 4 noites havia pessoas para ser eutanasiadas. E por uma questão logística dos enfermeiros, do pessoal médico e das condições até das próprias instalações, não puderam ser eutanasiadas. Essas pessoas, outro dia, foram ter com os médicos, com os enfermeiros, a abraçá-los, a chorarem, a agradecer-lhes por não terem sido eutanasiados. Não conheço esses estudos, mas se aconteceu, de facto isso só vem fazer-nos refletir sobre o assunto, não é? Tem aqui outra questão. Amélia, vamos dar mais 5 minutinhos para... Sim, mas a gente não pode ser escravo do relógio. Vamos dar as pessoas ajudaram-nos, dando perguntas, é nosso dever responder, não é? Gostava de saber como fazer a minha prece quando estou mais frágil. Obrigado. Eu penso que a Amélia já respondeu a isto, não é? Pronto, a prece é um telefone entre a nossa mente e o mundo espiritual, é parar um bocadinho, serenar, né? Enternecer-se com um gato, um cão, uma flor, uma paisagem, né? E deixar que essa ternura brote de dentro, sintonizar com Jesus, com Deus, com um santo que a gente gosta, ou com o nosso guia, etc. Tem aqui 2 perguntas que são similares. Como podemos desenvolver a nossa mediunidade, visto que todos nós temos mediunidade? Não devemos desenvolver a mediunidade. Devemos educar a mediunidade quando ela aparecer. Porque a mediunidade é uma característica do espírito que aparece, manifesta-se organicamente. Se eu a desenvolvo fora de prazo, posso provocar distúrbios psíquicos à pessoa. E isso acontece muito agora com a moda do Reiki, que se tornou um comércio. O Reiki, como terapia, é uma coisa boa e útil à humanidade. Quando é feita por pessoas competentes, com capacidade para isso e com boa energia, que o fazem gratuitamente por amor ao próximo. Agora, como está a ser agora comercializada, nível 1, 200 euros, nível 2 mais X, nível 3 mais X, tornou-se um comércio. Não é? E o que é que acontece? Nesses cursos, as pessoas abrem os chakras, os centros de força das pessoas, provocando o despoltar da mediunidade. E já nos apareceram pelo menos 3 ou 4 pessoas completamente perturbadas, inclusive com tendências suicidas, que tivemos de ser nós a arranjar, entre aspas, aquilo que eles estragaram. E que durou anos a recuperar essas pessoas. Portanto, a mediunidade não tem nada de mal, é uma característica do ser humano, deve ser estudada. Nós temos aqui o curso de Espiritismo, depois temos um curso de Educação da Mediunidade, para quem desejar, qualquer pessoa, desde que faça o percurso normal, tem acesso a isso. Ok? Amélia, uma pergunta para si, rápida. Se a humanidade não se encontra apenas na Terra, aqui na Terra é o único mundo onde os seres humanos têm uma forma material densa, um corpo carnal? Sim ou não? E se existem outros
por outras espécies. Não percebo aqui a palavra. Mas, pelo menos, não sei se quer responder a esta pergunta. Se a humanidade não se encontra apenas na Terra, aqui é o único mundo onde os seres humanos têm um corpo denso como este, ou não? Não, não é. Dentro das diversas categorias de mundos, como o Espiritismo nos ensina, há outros mundos habitados, com gente de corpo físico, digamos assim. Podem não ter exatamente a mesma estrutura, vá lá, 2 olhos, 2 braços, uma boca, um nariz, isso nós não sabemos, não é? Agora, há outros mundos habitados com gente com um corpo físico, existem. Portanto, não está na Terra a única humanidade criada por Deus. Há outros mundos igualmente habitados por seres semelhantes àqueles que estão na Terra. Dependendo da categoria do mundo, também os Espíritos nos dizem que há corpos mais densos e menos densos, conforme a evolução que o espírito já atingiu. E o seu corpo será, digamos, o reflexo da evolução do espírito que está ali encarnado. Também há outros mundos em que estão espíritos preparando a sua nova evolução para voltar à reencarnação e, portanto, são mundos habitados unicamente por espíritos sem corpo de carne, passa a expressão. Não sei se... Ou seja, esses seres têm uma consciência mais evoluída, estarão mais sutilmente nesses tais mundos. Se tiver uma consciência mais densa e menos espiritual... Estão em mundos mais atrasados. Exatamente. É isso que o Espiritismo nos diz. Há mundos mais adiantados do que a Terra e mundos menos adiantados do que a Terra. Aqueles que são mais adiantados, é evidente que a matéria é menos densa, as pessoas deslocam-se com mais facilidade, têm outra mentalidade, o espaço em que se movimentam é evidente aquele que nós às vezes só vemos em sonhos, não é? Em que tudo é fácil e não tão pesado e tão grosseiro. Depende do estado de avanços do planeta. Embora também possamos dizer que cada planeta tem as características necessárias para que aquela gente ali habite. Está de acordo com a humanidade que lá tem, as características do próprio planeta. Só por curiosidade, a Terra há de passar dentro de algum tempo a um mundo mais evoluído e, consequentemente, nós também, que pertencemos à Terra e havemos de nos esforçar para acompanhar o nosso planeta na própria evolução, havemos de ser gente muito mais arejada, digamos assim. Muito bem. Temos aqui, rapidamente, mais 2 papelinhos, por uma questão de respeito por vocês que os fizeram. Qual é a natureza dos vícios? O que é que a doutrina espírita nos diz? A natureza dos vícios está em nós. Está no espírito, não é? Os vícios não existem. Existem espíritos viciados. Porque se não existissem espíritos viciados, não existiam vícios. Ok? Então existem espíritos que têm o vício de falar mal, o vício do álcool, o vício do tabaco, o vício da droga, o vício disto, daquilo, daquilo outro, né? Mas, pela vontade, nós podemos superar os nossos vícios, ok? Pela vontade e pelo livre-arbítrio, né? Depois outra questão, como é a vida no mundo espiritual? Bem, aqui teríamos de fazer uma nova palestra. Se calhar vamos pedir que vão ao YouTube do Centro de Cultura Espírita, tem lá 200 palestras à volta disso, filmadas, e tem várias que falam sobre a vida espiritual. Como é a vida no mundo espiritual? Continuamos a sofrer, visto sermos seres ainda pouco evoluídos? Continuamos a sofrer e continuamos a ser felizes, porque aqui na Terra não é só sofrimento, há muita alegria na Terra, né? Nós é que só temos o foco no sofrimento, né? Por exemplo, sei lá, Cidália, quantas vezes respirou hoje? Não faz a mínima ideia, bem não.
Sabem porquê que ela não faz a mínima ideia? Porque não tem falta de ar. Mas se formos perguntar a uma pessoa que está com enfisema pulmonar no IPO, se calhar ele é capaz de saber mais ou menos quantas vezes respirou durante o dia. Então, o sofrimento é relativo, né, àquilo que nós passamos. E esta vida não é só sofrimento. Esta vida é aprendizagem. Há pessoas que utilizam o sofrimento para gerar alegria, não por masoquismo, mas porque entendem os ditames da vida, né? E há pessoas que, tendo alegria, tendo tudo e mais alguma coisa, sofrem toda a vida porque querem ainda mais, né? E não se contentam com aquilo que são e aquilo que têm. Podemos reencarnar como homem e mulher, ponto. O que é que a doutrina diz sobre o não binário, o género X? Isto é uma modernice que agora apareceu nos Estados Unidos e também na Alemanha e há uma tendência, né? Agora há o género masculino, feminino e o não binário, o género X. Já aparece no bilhete de identidade. São modernices, porque do ponto de vista morfológico nós temos o homem e temos a mulher, né? Essa é a realidade da Terra neste momento, que eu saiba, né? Às vezes, claro, há algumas alterações anatómicas, as hermafroditas, os hermafroditas, etc. São casos mais raros. Mas a regra da Terra tem sido essa. Para quê? Para a perpetuação, obviamente, da espécie, senão a espécie humana acabava. Eu acredito que no futuro, como falei há pouco, com o aparecimento dos úteros artificiais, que o conceito de família se vá esbatendo noutras direções, como já existem. Já existem famílias homossexuais, quer masculinas, quer femininas, já existem famílias monoparentais, isto é, só uma mulher que decidiu ter um filho, foi a um banco de esperma e teve um filho, ou adotou, ou um pai que decidiu adotar, tudo. Portanto, o importante aí não está no tipo de família que nós somos, mas como ela funciona, se funciona dentro dos parâmetros do amor, né? e do equilíbrio psicológico que é necessário para a criança se poder desenvolver dentro daquelas bitolas que os psicólogos e os especialistas tratam que definem o equilíbrio mental da criança. Agora, relativamente àquelas pessoas que dizem, olha, eu não me sinto homem, não me sinto mulher, é um problema do espírito, né? Portanto, o espírito não tem sexo, o espírito tem sexualidade. Quando o nosso corpo morrer, nós vamos continuar com sexualidade, é um atributo do espírito, ok? Quando reencarnamos, essa sexualidade manifesta-se como? Através de uma polaridade sexual no corpo de carne, que de momento as que eu conheço é a polaridade masculina e a feminina. Agora, o espírito em si pode nascer com uma polaridade masculina e ter um psiquismo feminino e vice-versa. Pode, inclusive, ter um psiquismo assexuado, já se encontra, ou outras variantes. Não é isso que define a grandeza ou a menoridade do nível do espírito. Não é isso, mas sim o que ele faz com isso, ok? Portanto, não é o tipo de sexualidade que eu tenho, ou a maneira como eu penso, que define a minha grandeza moral, mas sim a maneira como eu uso a minha sexualidade, se é de uma maneira equilibrada ou se é de uma maneira que me perturba. Se ela me perturba é porque eu preciso de mudar de orientação. No entanto, eu acredito que no futuro, nos próximos 100 anos, haverá certamente uma grande evolução do pensamento nisto, né? Mas a base está sempre no espírito. Quando nós nos perguntamos, e para terminar, são quase 10h20, quando nós nos perguntamos, pá, mas aquela rapariga é um homem autêntico, e às vezes é. Às vezes é.
Não quer dizer que sejam todos esses casos, mas Francisco Cândido Xavier já tinha referido isso. Francisco Cândido Xavier foi um grande médium, a maior antena psíquica do século XX, um médium fantástico, e a todos os níveis. Se fosse católico já seria santo, certamente, mas isso para ele não é importante, nem para os espíritas tampouco. Francisco Cândido Xavier, num programa que deu o brado, que foi um êxito da antena no Brasil, Pinga Fogo, se pesquisarem na internet, no YouTube, encontram. São pelo menos 2 programas que é Pinga Fogo, em brasileiro é pergunta e resposta, como estamos a fazer aqui. E então, mas foi transmitido para todo o Brasil via televisão, no tempo da televisão a preto e branco. E ele, numa das perguntas sobre a homossexualidade, ele refere lá que a partir do ano 2000 que a homossexualidade iria aumentar muito no planeta Terra. Porque muitos dos espíritos, atenção, não podemos generalizar, dizia ele, muitos dos espíritos que estavam comprometidos com o mau uso do sexo na Terra, com o abuso, inclusive, do sexo na Terra, na escravatura, sobre mulheres, etc., depois de terem várias oportunidades de se retificar, iriam ter a possibilidade de experimentar, reencarnar na polaridade sexual da qual eles abusaram, para aprender a respeitar, não como castigo, mas como experiência. Porque nós podemos reencarnar como homem ou como mulher para desenvolver características do espírito, né? Atributos, virtudes, que são típicas dessa própria polaridade, né? Por exemplo, o homem tem mais tendência para determinadas características, a mulher tem mais tendência para outras, de um modo geral. Hoje já se vai esbatendo menos isso, e felizmente, mas é um assunto para estudarmos no futuro.